The Batman, a versão do Homem-Morcego estrelada pelo Vampiro do Crepúsculo. Será que deu certo? É tudo isso que estão dizendo? Pois bem, é isso que nós vamos contar para você nesse vídeo. Mas antes da gente começar, eu sou o Sérgio e já deixo um salve para você que nos acompanha aqui no Estação Geek e também para você que está nos assistindo pela primeira vez. Seja esse o caso, já peço aí para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha no vídeo, porque afinal de contas o YouTube é um meio bastante competitivo e são vocês que interagem aqui com a gente, que se inscrevem no canal, que acabam nos ajudando demais. Esse vídeo terá um formato um pouquinho diferente. Eu acabei marcando bobeira e não pude conferir o filme na cabine de imprensa. Quem foi assistir foi o Lucas, o nosso redator aqui do Estação Geek, que escreve a maioria das críticas para o nosso site. E como nesse vídeo nós falamos sobre quase tudo a respeito desse filme, atenção que haverá spoilers. Mas então, sem perder mais tempo, vamos a esse grande bate-papo sobre The Batman, no qual você poderá conferir as minhas reações a respeito dos grandes spoilers do filme também. Os trailers eles dão a entender que é mais ou menos um Batman num começo de carreira. Qual começo realmente é? Na verdade, a gente está vendo um Batman, né, de fato, no começo de carreira. E, na verdade, ele está há 2 anos atuando em Gotham. Ele faz várias anotações ali dos crimes que ele presenciou, né, dos bandidos que ele enfrentou. Então, ele anota isso nos cadernos, assim, como se fossem os diários do Batman. E, inclusive, esses diários ele narra um pouco no início e um pouco no final. Em poucas versões do Batman, pelo menos no cinema, a gente vê características tão intimistas assim do Batman, sabe? Porque parece que ele tem uma preocupação muito com as coisas que ele faz. Ele meio que tá se reconhecendo ainda como Batman, ele tá entendendo quais são suas motivações. Inclusive o Batmóvel dele fica pronto nesse filme. Ele ainda não tem o Batmóvel e ele até mostra, assim, em alguns momentos mostra o motor, como se ele ainda estivesse construindo. Tem, obviamente, vamos falar, né? Tem o Batmóvel. A cena é maravilhosa, é uma cena grandiosa, assim, é uma das melhores cenas do filme. É uma cena de perseguição entre ele e o Pinguim. Porém, eu posso falar aqui o que aparece de fato? A gente já pode comentar aqui dos vilões? Então vamos lá. Tem o Coringa. Aparece uma cena, não aparece o rosto do Coringa, mas aparece a silhueta dele. Ele tá preso em Arkham. Quando eles prendem o Charada, né, no final do filme, tem uma cena em que ele fala assim, não fique triste, você vai dar a volta por cima, e começa a dar aquela gargalhada. O cabelo dele tá todo despenteado, assim, todo logo ele começa a dar aquela gargalhada do Coringa. Ele e o Charada começam a dar uma gargalhada, assim, dentro da prisão de Arkham. É bem legal, cara, assim, é uma cena que todo mundo vai, já dentro do cinema, o pessoal já ficou... Não dá pra ver quem é, mas não aparenta ser o Coringa do Joaquin Phoenix. Não é, entendeu? Mas aparece. Aparece o Coringa, tem um Coringa lá, e a gente tem uma margem aí, quem sabe, pra uma continuação, né? E dá a entender mais ou menos que foi o Batman, então, que botou o Coringa ali? Não dá pra entender que foi isso. O que parece, pelo menos assim, é uma percepção minha, é que ele vai conseguir sair dali. Que ele era um cara louco, ele cometia alguns crimes, mas que ele ficou mais louco ainda dentro da prisão. Eu não senti que ele tinha tanto peso para a história. O que dá a entender é que ele vai ainda sair da prisão e aí sim ele vai se tornar de fato o Coringa. Porque se o Batman já tivesse encarado, né, alguém do porte do Coringa, de repente ele já estaria melhor preparado para as coisas do filme, né? Também. Sim. O que acontece, na verdade, é que assim, o Batman, ele começa o filme, né? E ele fala que eu sou a vingança. Eles perguntam, quem é você? I'm vengeance. Essa frase, ela vai se modificando ao longo do filme. Você vai entendendo que conforme o Batman vai se desenvolvendo, ele vai entendendo que a missão dele não é ser a vingança, mas sim ser a justiça, ser a luz, ser, entendeu? Ser o salvador e não a vingança. Tem uma cena muito específica que é quando ele percebe que ser a vingança é algo ruim,
Tem uma cena que ele nota isso, inclusive é uma cena muito tensa, em que ele pega o cara assim, enche o cara de soco, quase mata ele. E aí eles esperem, não faz isso não e tal. Aí ele para, ele meio que cai em si, tipo, caramba, então será que eu tô agindo de forma ruim? Tipo, o que eu faço, será que é certo? Será que o meu papel é só combater os caras ou será que também é ajudar as pessoas? E é quando ele começa a agir junto com os bombeiros ali, ajudando a salvar a cidade, resgatando as pessoas e não só necessariamente lutando contra os bandidos. Já tá ali na ativa um tempinho, o Batmóvel acabou de ficar pronto, mas já tem aquela relação com o comissário Gordon, o Alfred, por exemplo, é um cara que aceita ele ser o Batman, não aceita, e a questão da Selina Kyle, que a gente sabe que a Mulher Gato tá aí. Sim. Eles já têm algum histórico ou eles se conhecem no decorrer do filme e a gente vai vendo a história dos dois ali a partir do zero. Como é que é mais ou menos essas dinâmicas aí dele? Já conhece o comissário Gordon e os bandidos da cidade já sabem como são as características brutais dele. Então, a sinalização do Batman não é só um sinal de pedido de ajuda, mas também um sinal de medo. Fear is a tool. Com medo, ele consegue derrotar os bandidos, porque os bandidos nunca sabem de onde ele vai vir. Então, ele já tem essa relação como vigilante. Então, a polícia algumas pessoas da polícia não gostam muito dele. Isso fica claro também no filme, que o povo fica meio assim, ele vai agir aqui na investigação e tal, o policial, mas o Gordon coloca ele dentro da investigação. Então ele tem essa relação muito próxima com o Gordon, mas a polícia não aceita muito bem, mas respeita. Sabe quem ele é, não é aquela polícia que fica atrás dele o tempo todo, sabe? A polícia até fica do lado dele assim, mas, tipo assim, ele vai ficar meio que aquela coisa duvidosa, sabe? Ele vai, mas não deveria, mas eu também não vou lutar contra ele e tal. Tem até uns momentos em que a polícia pega ele, mas ainda tem uma coisa assim, tipo, tem um pouco de medo, devo agir, não vou, e fica essa coisa assim. Então, assim, ele tem uma relação já com o Gordon, já é uma relação bem estabelecida, inclusive o bate-sinal já existe também no filme, quanto a Selina Kyle não é. Ele conhece a Selina Kyle no filme. Ele vai participar de uma investigação, ele vai conversar com o Pinguim. O Pinguim ainda não é aquele vilãozão, não. Tá? Tem um outro vilão que é antes dele, que na verdade é o chefão do crime. E aí esse vilão é pego e aparentemente agora o Pinguim vai virar o chefão do crime. Entendeu? Então o Pinguim agora vai assumir aí como chefão e aí talvez agora comece essa trajetória com o Pinguim. Como é que o Charada aí se mete na história? Porque ele já tá atuando, né? O Bruce tá atuando 2 anos. Tem todos os chefões do crime em Gotham e aí surge de repente o Charada, que nem mais ou menos o Coringa no Meio das Trevas, um cara ali que não quer saber de ser o grande chefe da máfia, quer mais criar o caos do bagulho, ou ele tem um objetivo mesmo final, sabe? Tá atrás de alguma coisa, de alguém. É mais ou menos o que seria o Charada? Então, o Charada ele tem o objetivo de revelar os crimes de Gotham. Então ele é aquele vilão que no início a gente fica assim, você tem uma boa motivação. Sabe aqueles vilões que a gente fica assim, bom ponto. Então ele começa a revelar a criminalidade de Gotham. Então ele fala assim, os podres do prefeito, da polícia. Ele quer revelar isso. E todas as cartas são endereçadas ao Batman. Então por isso que eu te falei, a gente não sabe se de fato no início ele já sabe que o Batman é o Bruce Wayne ou se isso acontece ao decorrer do filme. Não fica muito claro isso no início do filme. A gente vai entendendo que aos poucos ele vai entendendo que o Batman é o Bruce Wayne. Então não fica claro. Porém, esse é o objetivo dele. É revelar a criminalidade de Gotham. Ele tem essa motivação de revelar tudo e de uma certa forma, no final do filme, ele tenta destruir a cidade toda. Então é como se ele estivesse expurgando todo o crime ali de Gotham, entendeu? Ele explode aquele deck de proteção, né, que tampa para a água não entrar em Gotham, ele explode, a água começa a invadir Gotham. Na verdade, quando o filme termina, a cidade está toda tomada de água. Então eu não sei como que eles vão resolver isso, né? Eu achei já uma certa semelhança entre que você falou aí do Charada, muito com a Liga das Sombras, do Ra's al Ghul, do Batman Begins. Não, sim. Que a criminalidade está tão em alta ali em Gotham que o Ra's al Ghul chega e pensa, ali não tem jeito.
Só se Sim. cair Gotham, a gente acabar com tudo e aí recomeçar uma outra coisa, porque do jeito que tá, melhor chutar o balde já que não tem salvação. Me lembrou um pouquinho essa questão. Eu senti que esse Batman é um Batman muito relacional. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que, tipo assim, ele mostra ao máximo o que ele faz e quais são as consequências de seus atos. Então, por exemplo, vamos supor, o cara vai explodir o deck. Ele não conseguiu impedir a explosão. O vilão conseguiu explodir tudo, destruir a cidade. É isso, e aconteceu, e aí são coisas que acontecem. E ele deixa isso claro no início do filme, é muito legal que ele fala assim, eu estou lá para salvar, mas não consigo salvar todos. Então, assim, isso é bem legal, porque tipo, ele consegue resolver as charadas, ele consegue prender o charada, inclusive o charada se entrega, tá? Não é ele que pega. O charada que senta lá no banquinho dele, lá no negócio, ele se entrega, e é isso. E aí, no momento, o charada fala assim, você acha que esse foi o meu golpe final? E aí, do nada, tudo começa a explodir, ele não tem como impedir. Entendeu? Ele não tem como, não dá tempo. Ele tenta, mas ele não consegue. Tudo que acontece faz parte da jornada do personagem. Então, no momento em que tudo explode, ele tá lá, ele tá no ápice da raiva dele, mas ele também se encontra. E é quando ele começa a ajudar os bombeiros a resgatar as pessoas que estão se afogando e salvar as pessoas. E tem até um momento muito bonito no final, que a menina tá na maca do bombeiro, né? E ela segura o braço dele. Tipo assim, por favor, não me deixa. Tipo, você virou a minha luz aqui. Pelo que tu tá me falando, o Batman então parece que a gente perdeu, porra. Praticamente. Praticamente. É assim, é uma jornada muito mais pessoal do Batman, de entender as coisas que aconteceram, como... Até cita, por exemplo, como os pais dele morreram. E é aquilo que falam, né? Cada filme do Batman, os pais dele morreram de alguma forma. Entendeu? Mas eu senti que nesse vai um pouco além. Não é só quem matou os pais ou como os pais morreram, mas como aquilo afetou durante muito tempo o Batman e como a necessidade por respostas ainda era muito grande. É como se essa fosse a real motivação pro Batman ser essa pessoa sombria. E aí tinha essa relação também com o Alfred, né? Inclusive parece que quem ensinou ele a lutar foi o Alfred nesse filme. Ah, que maneiro! É bem interessante. Tem uma hora que ele fala assim, ensinei você a lutar. É bem referência, sabe? Não é nada assim específico. Ele fala por alto, assim, você sabe, caramba, então acho que o Alfred ensinou ele a lutar e tal. E é isso, então assim, você percebe que ele tem essa ligação muito íntima também com o Alfred. Eu achei até que aqui ficou ainda mais íntima do que nos outros filmes, eu pelo menos senti isso. No Batman Begins, parece que tem umas semelhanças aí, pelo que você me falou, né? Até a motivação do vilão, mais ou menos parecida, a questão também de algumas coisas que ele faz darem errado, né? Eu lembro muito bem do Batman Begins, quando ele sai ali numa jornada para tentar pegar o espantalho, e o bagulho sai errado, o espantalho quase mata ele queimado, ele se joga ali do prédio, quase morreu. O Ra's al Ghul consegue destruir também aquele sistema ali de monotrilho lá de Gotham. Então um monte de coisa também acaba dando errado ali. Então eu queria saber qual realmente é a diferença maior que torna esse o Batman do Matt Reeves ali identificável, sabe? O Batman do Matt Reeves tem isso aqui, diferente do Batman do Nolan, que o Nolan deixou isso aqui para escanteio, ele não explorou esse negócio, e o Matt Reeves foi mais a fundo. Qual seria mais ou menos a diferença entre os dois? Talvez não seja uma diferença de explorar alguma coisa. Eu acho que a principal diferença estaria no estilo dos dois. Eu acho que é o estilo de montagem. O Matt Reeves, ele é pé no chão. Então é um Batman que tá no meio da luta, ele toma um soco na cara, e é isso, cara, ele vai ficar meio tonto, e acontece. Até o Batmóvel mesmo, você vê que o Batmóvel não é nem aquele carro, né, aquele carro morcegão do Tim Burton, e nem é aquele carro super militar do coisa, é um carro normal, até um carro dos anos, né, 70, 80, com um motorzão, parece um Velozes e Furiosos ali, sabe? Então é uma coisa bem... pé no chão. Eu achei pé no chão. Então, assim, Matt Reeves conseguiu colocar a versão dele do Batman. Inclusive, o Pinguim nesse filme, ele parece o Pinguim mais no estilo do quadrinho mesmo.
que ele tem um corte aqui e ele é do crime. Ele não é um pinguim que anda assim. Até, inclusive, vou até citar isso aqui. Vou até citar porque eu acho o Matt Reeves um cara, nesse ponto, nesse filme, ele foi sensacional. Tem uma cena que eles prendem o pinguim. Essa cena é sensacional. Eles prendem o pinguim, aí ele fala assim, eu tô preso aqui. E ele começa a andar assim, ó, que nem um pinguim. Aí ele fala... Eu sim, eu entendi a referência. E de história de origem, nesse filme, só mesmo o pinguim, basicamente. De origens, assim, só o pinguim, né? É o que eu falei, a Selina Kyle, ela já é a Mulher-Gato. Ela parece que já atua há um tempo, só que o Batman descobriu que ela é a Mulher-Gato nesse filme. Mas ela já atuava ali há algum tempo, ela de fato é ladra mesmo, então ela já roubou algumas coisas. Mas já tá atuando. E origens, assim, o pinguim, ele já é do crime. Então não tem, tipo, origem do pinguim. Ele só agora vai assumir meio que a figura do chefão do crime. Parece que todos os vilões já existem. Não tem cara de que vai surgir um vilão novo. A Mulher-Gato com Batman chega a ter um envolvimento amoroso? É assim, rola um beijinho lá e tal, deles dois. Eu confesso que ficou um pouco deslocado da trama principal. Não vou mentir, não, porque, tipo assim, o Batman não tá muito preocupado com isso. Ele não é esse cara... A Selina Kyle, ela tem aquele jeito sedutor dela. Com a atriz ficou muito bem feito. Pra mim, ela já se tornou uma das melhores mulheres gato, assim. Né? Eu gosto muito da que fez a primeira Mulher Gato. Até esqueci o nome dela agora, mas eu gosto muito dela. Miau. Eu acho que ela tem todos os trejeitos, mas a Kravitz, ela é muito, muito boa também. Então, ela tem toda aquela coisa. E não para nisso, sabe? Eu gosto da Kravitz porque ela não para nisso. Ela tem os seus problemas pessoais também, são problemas críveis, entendeu? Então ela é pobre, garçonete, e ela, né, tem aquela lance ali de ser a Mulher-Gato para tentar sobreviver e tal, sabe? Não é só a questão psicológica, mas a questão social dela também torna ela Mulher-Gato. Isso é bem legal. Se trabalhasse só isso, sem o beijo, sem aquela coisa do amor e tudo mais, sabe? O final do filme, inclusive, eles andam de moto juntos. Aí tu fica, tipo, não na mesma moto, mas eles dois vão sendo tipo final de filmezinho da Netflix, sabe? Os dois de moto juntos, assim. Então, assim, ficou meio, mas, sabe? Ok, entendeu? Mas é isso, sabe? Então, ela, inclusive, saiu da cidade, tá? Ela saiu de Gotham. Legal. Então, não sei se ela vai voltar, entendeu? Ele agora tá meio que... O Batman virou carreira solo. Então, recomendação total. Total. Se fosse dar uma nota, como eu gosto de dar nota, né? 9 de 10. 9 de 10 pro filme. Notão, entendeu? Porque... Aí vamos lá. Porque esse um pontinho aí, né? Por que esse um pontinho? Se eu fosse dizer o porquê, é porque eu acho que é um filme que entrega o que ele promete. Então ele é muito bom, sensacional, mas é aquilo ali. O Matt Reeves prometeu e entregou o que prometeu. A gente não vai ver muitas surpresas. Não tem um plot. Caramba, que plot. Ele é um filme, tipo... Eu me senti muito como assistir Duna. É um filme que o que promete, entrega. Entendeu? Mas é genial. Então, valeu, Lucas. A gente vai ficando por aqui. Espero aí que você tenha curtido o vídeo. Se você assistiu até aqui sem ter visto o filme, talvez aí a gente tenha conseguido, né, despertar a vontade de você ir no cinema, conferir, porque, segundo aí o Lucas, notão, vale a pena. E não esqueça Muito de bom, deixar o gente. seu joinha no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho também para receber as próximas notificações. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!